Eu mudei muita coisa na minha vida e percebi que vou viver para ser feliz. Na altura fez-me sentido separar-me, fez-me sentido comprar a minha própria casa, fazer as coisas com as miúdas à minha maneira. Nunca mais quis fazer novela, porque a novela ocupa muito tempo. Das 8 da manhã às 9 da noite, mais 1 hora de viagem para cada lado, sem ver as filhas, sem ter férias, de segunda à sexta, é muito tempo. São mais de 12 horas por dia a trabalharmos para outros, a fazermos o que os outros querem. E eu não queria isso, eu quero ser eu. Aos 38 anos, com um estilo de vida saudável, a minha convidada deparou-se com um cancro no pulmão. Sentiu uma enorme revolta e foi consumida durante uns tempos por uma ansiedade desconcertante. Na altura, as filhas, gêmeas, tinham apenas 1 ano e meio e diz que essa foi a parte mais difícil. Olhar para as filhas e imaginar que podiam ficar sem a mãe. Helena Costa, atriz, conta que o cancro ajudou-a a passar a vida a pente fino, a não perder tempo com aquilo que não a faz feliz. Admite que ainda é muito difícil falar sobre o cancro porque ainda está a digerir a revolta que sentiu. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Helena, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá. Estás aqui hoje connosco com o Dr. Fernando Martel, cirurgião no Hospital da Luz. Olá, doutor, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Helena, sabemos que para ti falar deste tema é muito difícil e começo por agradecer-te por estares aqui, dar-nos este sinal de confiança, mas comecemos por aqui. Porquê é que para ti ainda é tão difícil falar sobre o cancro? Se calhar é uma coisa que ainda tenho que ultrapassar, apesar de já estar ultrapassada fisicamente, supostamente. Mas é assustador a palavra e lembrar-me do que passei. E parece que tenho medo de voltar a atrair. É quase como... Tenho uma aversão, assim. Se calhar tenho que resolver, tenho que fazer as pazes. E o que é que achas que era preciso para fazer as pazes? Garantirem-me que nada mais se passar do género. Talvez. Porque esse medo de que a doença pode voltar é real, não é? É real e por isso é que temos de ter um estilo de vida saudável porque não vamos para novos, não é? e tudo contribui para que se apareceu uma vez, nunca se sabe quando é que pode voltar a aparecer, não é? Portanto, eu acho que isso acabou por me tornar mais alerta para o tal estilo de vida saudável e para estar aqui muitos mais anos. Usas a palavra revolta e injustiça para caracterizar aquilo que passaste. Vamos tentar voltar atrás e tentar perceber, afinal, o que é que se passou contigo. Como assim, em termos de sintomas? Em tudo. Pronto, eu tinha um estilo de vida normal, tinha sido mãe há pouco tempo, estava a fazer novela, não tinha tempo para fazer exames porque não tinha tempo, mas sentia uma pieira a respirar, mas não era sempre, era assim em alturas. Então, mal acabou a novela, comecei a tentar saber do que é que se tratava. A pneumologista na altura disse-me que era asma, com toda a certeza, mas estávamos naquela fase do Covid que não havia um exame que garantisse que era ou não asma, não se fazia esse exame. Portanto, andámos ali com várias tentativas. A terapêutica não, ou seja, os comprimidos e as coisas que me deram para a asma não ajudavam em nada. Continuava com a asma, com a pieira e pronto, e de repente a médica lembra-se de ver um ataque com outros olhos, porque não vinha nada relatado,
e vi uma bolinha num brônquio, julgo eu. Mas no relatório não tinha lá nada. Não. Então o que é que fez a médica andar para trás? Não, ela viu a bolinha, achou estranho não terem relatado primeiro. E depois eu dizia-lhe para fazer um ataque com contraste, mas acho que vamos já para a broncoscopia. Sim, e pronto. E depois isto tudo demorou assim algum tempo, ainda não tinha bem a consciência do que é que poderia ser ou não poderia ser. Se eu falasse com a minha irmã entrava logo em pânico. Cheguei a tocar no assunto, mas disse-lhe que podia não ser nada. Porque a tua irmã é médica. A minha irmã, apesar de médica veterinária, tem muito conhecimento. E pronto. Estive ali um bocado sozinha e ainda bem, assim, às escuras, até à broncoscopia. Pronto, e na broncoscopia vem o diagnóstico de tumor carcinoide, entre parênteses, ou seja, só depois da biópsia que teriam a certeza, mas visualmente era. Mas tu saíste do consultório já a saber que era cancro? Eu tive que confirmar com uma amiga que tumor carcinoide era cancro, porque não queria acreditar, não é? E tive muitas esperanças naqueles 3 pontos de interrogação. Ou seja, não deixou de ser um choque, mas não muito real, parecia-me tudo assim já. Não tinha, ou seja, não estava a acreditar que me estava a acontecer a mim. E que mais uma vez ia ter sorte e não ia ser nada. Mas conseguiste logo perceber que a sorte poderia estar do teu lado, ou os primeiros pensamentos que tiveste foram negativos? Foram ainda expectantes, foi do género. Então agora quando é que eu vou saber o resultado desta biópsia? E foi no dia, não sei quantos dias foram, entretanto eu já estava a viver na Twilight Zone, a partir deste momento. Mas foi quando a médica pneumologista me liga a dizer que vão ter uma reunião multidisciplinar, é assim que se diz? Com vários médicos para perceber. Foi aí que me caiu a ficha. Isso não estou a perceber. Mas o que é que se passa? E ela teve que me dizer com as palavras todas que eu tinha cancro no pulmão. Eu pedi-lhe para me dizer em que estágio era, porque não sei, pensei, é isto que se tem de perguntar a seguir, não é? E ela disse-me que era ali entre o 2 e o 3, que antigamente não consideravam aquilo um cancro, mas agora sim. Mas deve estar numa zona que é operável. E o quê? O que é que estão a falar? Uma zona que é operável? Como assim? E pronto, e a partir daí liguei à minha irmã, porque até aí só o pai das minhas filhas é que sabia desta minha angústia. E foi aí que a minha irmã a minha irmã ficou de rastos. E pronto. Lembras desse momento em que lhe contaste? Lembro, foi um silêncio brutal no telefone e percebi que ela estava a chorar e mais tarde disse-me que tinha caído de joelhos, estava a passear o cão e tinha caído de joelhos. Vocês são muito próximas? Depois foi ela que te acompanhou também nas consultas, não Sim, foi? ela disse-me logo, vais já tomar um Victan, eu nem sei o que foi, um Victan, um Sedoxil de manhã, outra bem do dia e outra à noite, e eu também, logo. Porque é assim um choque muito grande, quer dizer, quando a pessoa pensa um cancro no pulmão, mas isto é daqueles que é dos piores, não é? E do pulmão depois vai para todo lado, e o que é que pode acontecer? Bom, eu a partir dali, se não fosse realmente essa muleta dos comprimidos para me tirarem essa ansiedade, eu não dormia, não ia dormir mais. Já vamos descrever melhor esta fase que tu passaste, mas foi o Dr. Fernando que operou a Helena, já podemos falar da operação mais à frente, mas comecemos por falar desta ansiedade. Esta ansiedade que é comum nos doentes oncológicos, não é? Exato. Porque quando falamos de cancro vem logo um peso enorme associado, uma mochila muito carregada às costas. Exatamente. Enquanto médico, primeiro não sei se lembra dessa ansiedade que lhe entrou pelo consultório da Helena. E da minha irmã. E da irmã. E como é que foi? Como é que para um médico é gerir isto tudo? Em primeiro lugar, temos que tentar tranquilizar dentro do possível. Dizer que é mau, quer dizer, eu costumo dizer, isto não é como ter uma constipação ou ter outra doença trivial, portanto é uma doença importante, mas se o caso for favorável, ou seja, se estiver confinado só a um sítio,
e se for possível fazer uma cirurgia, temos de dar algum voto também de esperança, no sentido de que é possível, e temos em muitos casos possibilidade de curar. Lembra-se da Helena no consultório? Lembro-me perfeitamente, e lembro-me da irmã também. Eram as duas que vinham sempre e da ansiedade que havia, obviamente. Há pessoas que exteriorizam mais, outras que exteriorizam menos, mas inevitavelmente quando a pessoa tem consciência e é mais informada, sofre mais. Eu diria que a pessoa menos informada, menos letrada, provavelmente, se nós dissermos com outra palavra suave, ou seja, não tem um cancro, tem aqui uma coisa importante que é preciso operar, e podemos dar a volta à saciedade. Portanto, se a pessoa já está ansiosa, não vamos descarregar ainda mais peso emocional para cima Mas dela. por outro lado também lhe pergunto, não seria justo dizer a verdade a quem está à sua frente? Dizemos a verdade, sim, mas dizemos devagarinho. Devagarinho, sim. A consulta, eu acho que foram 2 horas de consulta. O doutor foi muito paciente e para mim foi tipo o único anjo que eu via ali era o doutor, a única esperança que eu podia ter era realmente no doutor, e eu não sabia para o que ia. Foi quando disse vamos fazer uma cirurgia, tirar uma parte do pulmão. Claro que com toda a calma foi explicando passo a passo. Isto é uma questão que temos ouvido muito aqui, das pessoas olharem para os médicos, para os enfermeiros como anjo da guarda, não é? Como a pessoa que está ali que as pode salvar. Sente essa responsabilidade, doutor, no seu dia-a-dia? Sinto. Ao longo dos anos também aprendemos a dominar algum egocentrismo, não sei escolher agora a palavra, mas temos que pensar que isto é um processo de chave na mão. Eu explico. Temos de ter a concentração suficiente para perceber que uma cirurgia não é só o ato operatório. Ou seja, é o antes, é a conversa com o doente, é criar a empatia e um elo com o doente, também com a família, quando há famílias mais claro presentes, sim, outras menos presentes. E eu digo que o processo só está completo quando o doente sai pela porta do hospital. Podemos ter quer dizer, faz bem ao nosso ego sentir que acreditam em nós e podemos ser muito úteis para o doente, mas não nos podemos distrair com isso. Quer dizer, a nossa concentração tem que cortar um pouco essa parte emocional e dirigir-nos mais para o nosso trabalho, aquilo que temos. Porque são muitos doentes e todas as pessoas têm uma forma diferente de lidar com a doença, não é? Exatamente. E, portanto, temos que concentrar nesse elo de ligação, ou seja, na parte emocional, na conexão, mas depois temos que concentrar também na parte técnica do nosso trabalho. E, portanto, quando dizem obrigado no dia a seguir à operação, eu digo, não, isto é chave na mão. Só no dia em que saí do hospital é que eu fico tranquilo. Helena, então vamos lá tentar perceber o que é que aconteceu durante a operação, o período pós a operação, que também foi muito complicado, aqueles dias que estiveste no hospital. Como é que os vivestes? Como é que consegues descrever aquilo que passaste? Depois de ter acordado, eu já não tinha, sei lá, diria 70% do peso, porque eu achava que não ia passar a cirurgia. Ou seja, até o dia da cirurgia foi o pior sentimento que eu tive na vida. Eu não sabia o que fazer, se havia de estar com as miúdas na praia, tirar fotografias, se havia de escrever. E o doutor foi muito compreensivo na altura que nós pedimos a cirurgia o mais rápido possível, que era exatamente para não ter este tempo todo de espera. Apesar de, pelo que percebi, é um tipo de cancro que não é muito agressivo, não é? Demora muito tempo a desenvolver. A cirurgia era muito importante ser feita logo. E a partir do momento em que eu acordo, não sei, na altura disso foram 7 horas de cirurgia, não foi? Sim, o processo todo
mas pronto, não me recordo, mas foi uma cirurgia complexa porque é preciso, não é só uma cirurgia de retirar uma parte do pulmão, temos que fazer uma ressecção, tirar um pouco do brônquio e fazer, digamos, fazer a sutura dessa parte do brônquio que tiramos à que vai ficar. Portanto, é um processo que nós chamamos de broncoplastia, mas no fundo é uma cirurgia exigente porque tem que ser minuciosa. E porquê? Porque o brônquio é, na maioria, constituído por cartilagem, e a cartilagem, como percebem por outras situações, tem dificuldade em cicatrizar, e portanto eu não sabia disso. A cirurgia tem que ser muito precisa. Lá está. Ainda bem que não sabia. E a tua recuperação, lá está, mostra isso mesmo, foi dura, foi difícil, foi lenta, eu agora percebo a quantidade de tacos que se fazia, diziam sim, até chamavam o coto está bom, o que se passa? O coto do pulmão, não estou a perceber. Realmente não me contaram isto. Sempre como também não me contaram que só depois da análise da peça de retirada do pulmão, dos lobos retirados, é que se tinha a certeza se havia ou não, se o cancro tinha saído por ali ou não. Porque tu achavas que com a operação já estava a ignorância fez-me muito bem. Estavas a contar, depois entretanto acordaste dessa operação? Acordei e é só há pouco tempo é que soube que me abriram, é verdade, que me abrem as costelas todas. Sim. Ninguém me contou isto. Eu soube isto tipo há 2 semanas atrás. Sim, eu não percebia porque é que eu tinha muitas dores. Normal. Claro que estava a ser medicada nesse sentido. Mas além das dores eu não conseguia dar um passo. E a fisioterapia era um pauzinho, levantar um pauzinho assim com as 2 mãos, andar numa passadeira muito devagarinho, e realmente a recuperação é lenta, é de 1 ano, eu diria 1 ano. E mesmo assim, quando subo, agora não, agora jogo muito pádel, mas ao fim de 1 ano subia 3 degraus e ficava ofegante. E isto é normal, não é, doutor? Tendo em conta o que aconteceu. Sim. Vamos tentar perceber de forma clara que tipo de cancro era este, e nós aqui estamos a falar de apenas uma cirurgia. Não houve quimioterapia, não houve radioterapia. Sim. Porquê? Sim. Portanto, o tumor carcinoide, portanto, eu posso dizer o diagnóstico porque a Helena revelou. E porquê que estavam ali 3 pontos de interrogação no tumor carcinoide? Eu penso que isso aí deve ser o relatório inicial da broncofibroscopia, em que ainda não há uma análise de laboratório, é apenas um diagnóstico de observação visual. Uhum. Portanto, depende da experiência do broncologista, do pneumologista de intervenção, que ao ver só pela observação tem uma presunção de ser um tumor carcinoide, porque é arredondado, superfície lisa, muito vascularizado, sangra facilmente ao toque. Portanto, há várias características durante o exame da broncoscopia que permitem ao broncologista logo, só observando, por essa hipótese diagnóstica. Por isso, a ponto de interrogação. Depois, com a biópsia que se faz, então... E aqui porquê é que não foi preciso fazer outro tipo de tratamentos? Sim, então, o tumor carcinoide, como a Helena já disse, é um tumor menos agressivo. Quanto menos agressivos são os tumores, mais, digamos, eu vou falar aqui um pouco uma linguagem todos, mais perceptível, são menos suscetíveis de ser submetidos a quimioterapia. Quanto mais agressivo é o tumor, mais suscetível é de responder a tratamentos de quimioterapia. Portanto, os tumores muito, muito maus respondem bem à quimioterapia, embora possam ter um prognóstico pior. Estes que são tumores que antigamente se consideravam até benignos, mas não, eles têm um processo de malignidade. Por isso é que tinham dito à Helena que antigamente nem era considerado cancro, não é? Sim. Numa fase. E é verdade, isso acontecia quando eu comecei a especialidade, porque era uma fase em que era o tudo ou nada, ou seja, não havia ainda uma precisão tão grande quanto hoje há, e portanto nessa altura eram os maus e os bons. Não havia assim uma minúcia
na diferenciação entre os tipos de tumor. E tu recebes o diagnóstico, Helena, aos 38 anos, muito jovem, com um estilo de vida saudável e de repente ouves cancro do pulmão. E já disseste que sentiste uma revolta. Começaste a tentar juntar as peças na tua cabeça, porquê a mim? Sim, mas houve uma coisa que também me tranquilizou, que foi o Dr. Fernando, disse-me que na semana passada, à minha consulta, tinha aparecido um miúdo de 14 anos com o mesmo. Não sei se se lembra. Verdade. Ou se foi mentira. Não. Verdade. Confere. Portanto, pronto, foi o miúdo de 14 anos, fui eu. Há muita gente que diz que o cancro do pulmão é tristeza. Não sei se também se confere, doutor, mas eu não tenho justificação, não é? Supostamente para dizer porque é que me apareceu a mim. Portanto, a pergunta é porquê? E agarraste-te a quê? Agarrei-me à cirurgia, ao dia da cirurgia, ao dia D. Eu, para mim, sabia, na minha cabeça, que se a cirurgia corresse bem, então estava tudo bem. Porque eu fiz uma PET. A PET é um exame com um líquido radioativo que detecta se há células no corpo cancerígenas. Apareceu-me na altura na coluna, e foi o drama, mas veio-se a descobrir que era um angioma. Mas foram ali momentos também muito difíceis. Eu pensei, ok, já está na coluna. Que horror. Graças a Deus, não. E pronto, e fiz agora uma PET há pouco tempo também, e também está tudo bem, porque depois há um acompanhamento, não é? Tu no meio disto tinhas, e eu tenho que dizer isto, nós todos aqui nesta mesa somos pais de gêmeas. A Helena tem gêmeos, o doutor também, e eu também. E tu tinhas as tuas filhas muito pequeninas, 1 ano e meio. Mesmo. E eu sei bem o que é ter gêmeas pequeninas e o desafio que já é, só por si, lidar com crianças tão pequenas, 2 de uma vez, com as fases todas que os bebés têm. Como é que foi estar doente numa altura com as tuas filhas tão pequeninas? Foi muito mal, porque era a única coisa que me importava. Era eu saber que provavelmente podia ter ali um prazo e que elas iam crescer sem uma mãe. E o prazo não era animador, era na minha cabeça, segundo o que eu investiguei, o pouco, porque eu queria perceber, ninguém me dizia, claro, porque ainda não sabia tudo. Mas nos casos, não interessa, tinha ali um prazo e viver com um prazo era mau e não era animador em termos de crescimento das miúdas, nunca ia ser o suficiente. E isso preocupava. É que se eu não tivesse filhas, ok, vou viajar, vou desaparecer, não sei. Mas saber que elas podem crescer sem uma mãe é das coisas mais dolorosas, porque ninguém vai gostar tanto delas como eu, não é? E tinhas que lidar com o dia-a-dia dos bebés, não é? Mesmo estando doente, tinhas que ter a mesma a força, mesmo quando estavas triste, mesmo quando estavas ansiosa, mesmo quando estavas revoltada. Sim, mas isso foi um período de 1 mês e meio, talvez. Eu estava noutra galáxia. O trabalho não era o que me preocupava ali. Eu olhava para elas e parecia que não tinha noção temporal das coisas. Porque os pensamentos absorvem tanto o dia-a-dia, parece que se fica atordoado. Mas conseguias desfrutar das tuas filhas ou nem isso conseguias? Lá está, era à espera da cirurgia, era um misto de sentimentos. Desfrutar. Eu cheguei à praia com elas tirar fotografias. Mas não eras tu que lá estavas? Pois, eu tenho essas fotografias. Estava feliz, estava contente, e porque lá está, pois qualquer coisa que elas façam, uma pessoa também fica contente, não é? A areia, eu não me atrevia a sair com elas de casa, passamos o confinamento em casa, só esse ato de irmos à praia foi bom e eu estava distraída com elas, era giro, mas no dia a seguir ou 2 dias depois ia ser operada. Eu queria ir ao registro fotográfico para elas, sei lá. Porque tinhas medo? Assim. No meio disso, já falámos aqui da tua irmã, ela acompanhou-te nas consultas, foi um dos teus apoios. Que outros apoios a quem é que tu te agarraste ou viveste isto muito sozinha? Pois, não muita gente. Porque é que me adiantava estar a falar com tanta gente sobre isto e estar a tocar no assunto e a chorar? Não, eu queria estar distraída ou tentar não pensar muito. Portanto, foi o pai das minhas filhas, foi a minha irmã e talvez a Mariana Monteiro, a minha melhor amiga. Ela também me ajudou com 1 ou 2 casos positivos
que me davam esperança, eu agarrava-me a isso, parecendo que não. E os meus pais só souberam da cirurgia no próprio dia, porque não os queríamos preocupar. Mas como é que deste essa notícia? Foi a minha irmã, não sei. Eu até acho que foi uma coisa do género: Helena vai ser operada, uma coisa simples, não se preocupem. No fundo, também para eles não sofrerem nesse dia ou para não assustar muito, também ela própria à espera do resultado da cirurgia, não é? Mas isso depois também traz muita pressão interna, ou não? A quem? A ti? De que eu estava a dormir. Não, no sentido do antes, do depois, de estás a viver isso sozinha, de não abrires para outras pessoas. Bastava não é? a minha irmã e tentar lidar com isto. Não era preciso estar a... O que é que eu ia dizer? Vou ser operada. Eu não sou psicóloga, mas se calhar diria que se calhar é por isso que ainda estão aí muitas feridas por digerir. Não, depois sim, tive muito apoio Sim. psicológico e precisei, ajudou e ainda agora quando preciso recorro. É assim, eu tenho revolta, mas respeito muito. Não sei se é revolta, se é respeito e ao mesmo tempo não querer atrair. Porque não sei se foi o doutor que me disse, mas as células têm ouvidos, não é? E isso, não sei se foi, não? Alguém disse nessa fase. As células têm ouvidos e não vale a pena estar a falar sobre isso. Preferiste guardar para ti? Sim. E agora também é um bocado também, tipo, não vale a pena, vamos pensar em outras coisas. Ok, aquilo é tipo um sininho a dizer: Helena, aproveita a vida, vive com calma, não comas açúcar, dorme bem, faz desporto e vive a vida. Mas às vezes, doutor, mesmo fazendo tudo isso, às vezes o cancro bate à porta. Às vezes bate à porta. Mesmo, E cada vez mais. Mesmo tendo, e os números mostram-nos precisamente sim, isso. sim. A Helena falava há pouco de que este cancro, o doutor estava a dizer que houve uma criança com 14 anos que tinha tido. Nós, quando falamos deste tipo de cancro do pulmão, quando falamos de cancro do pulmão, estamos muitas das vezes a falar também do consumo do tabaco, não é? Exato. Este cancro está diretamente relacionado com isso? Não, verdadeiramente não. Este tipo de cancro acontece muito em pessoas jovens. Nesse jovem de 14 anos fizemos uma cirurgia também complexa como este e ele recuperou e ainda jogou futebol numa equipa B da primeira divisão. Neste momento é treinador de futebol, porque ele é muito jovem, mas fisicamente ele deu a volta. Também foi numa fase ainda em que teve o crescimento ainda para acompanhar e fazer o seu desenvolvimento. Mas é um tipo de cancro menos agressivo para os outros que os outros, mas... E lá está, aqui a Helena tinha o estilo de vida saudável, não é? Não tem Comer relação bem, com o tabaco. Desporto, não tem relação com o tabaco, ao contrário dos outros cancros do pulmão, que são a maioria, em que o fator tabaco é um fator muito presente. Não são todas as pessoas que fumam, mas é um dos fatores mais importantes para o aparecimento de cancro. Deixa-me também tocar aqui noutro ponto que a Helena referiu, sobre o facto de ter vivido isto para dentro, não é? E o doutor, de certeza que no consultório tem de todas as experiências, mas nestes anos todos, enquanto médico, o que é que tem assistido na forma como as pessoas lidam realmente com o cancro? Sim, há de todas as formas de encarar. Há os que perfeitamente tentam não pensar, ignoram, deixam-se levar. Há os outros que não acreditam e que não querem. A maioria lida com a ansiedade, tem um período de encaixar e tentar perceber, e cabe-nos a nós dar um momento de esperança e de ânimo, no sentido de levá-los a abraçar um tratamento, seja ele cirurgia, que é o meu caso, na minha profissão, mas naqueles casos em que a cirurgia já não é possível, também já tive que dar notícias de dizer de outra maneira, ou seja, olha, nós temos que escolher a melhor terapêutica para
o tipo de cancro e para o tipo para o estadio em que ele está, ou seja, o grau de avanço em que a doença está, e talvez neste momento seja melhor não operar, mas fará sentido fazer outro tipo de tratamento. Portanto, a conversa vai dessa maneira, ou seja, temos que saber também escolher as palavras para as pessoas que temos à frente. Ou seja, essa fazer empatia. Esse jogo, não é? Tentar perceber até onde é que se pode ir. Exato. Tu, no meio disto, Helena, desse silêncio, preferiste não tornar público logo, mas depois tornaste público depois da cirurgia. Como é que foi? Eu só queria fazer aqui um parênteses. Eu não guardava para mim, eu tentava exteriorizar até um bocadinho. Eu ia já todos os dias ia caminhar, ou correr, ou andar de bicicleta. Passei a fazer isso ainda com mais intenção até ao dia da cirurgia. Ou seja, eu acho que exteriorizava aí. Mas conseguias, fisicamente? Eu dava-me força a mim fisicamente, sim, eu estava bem. Eu tinha aquela pieira só. Sim. Não tinha mais outro tipo de... Talvez um bocadinho cansada, mas às vezes também estou cansada. Sim. Sei. Pronto, mas qual foi a mesma pergunta? Estava a perguntar em relação à onda de amor que recebeste depois, não é? Foi gigante. Porque tu não contaste logo, contaste depois, e como é que foi? Porquê é que decidiste contar? O que é que contaste e que reações é que recebeste? Pois, eu estive ali durante aquele mês e meio, muito em silêncio no Instagram, e as pessoas acabam por estranhar. Se eu já fico 2 dias sem dizer nada, já estranho. Se eu fico 1 mês e meio, já tenho muitas... E eu sentia que tinha que dizer alguma coisa às pessoas. Não só também dizer, olha, está tudo bem, eu passei por isto. Também queria, no fundo, quase que dar-me os parabéns a mim, exteriorizar, não sei, como justificar as pessoas. E foi uma onda gigante de amor que eu recebi até hoje, porque tenho muita gente que às vezes também tem pequenas coisas no pulmão, ou diagnósticos muito precoces de qualquer coisa suspeitas, vêm todas falar comigo, é engraçado. E eu penso assim, vou dizer, olha, porque perguntam-me quem é que me operou e perguntam-me quem é que foi a pneumologista. Eu dou sempre os nomes, e não quero dar nenhuma palavra de esperança, tento ser muito pragmática, mas é engraçado que 90% dos casos que vêm ter comigo, 100% deles, ou seja, os outros 10 não vêm, mas vêm ter comigo e dizer, afinal não era nada, afinal era uma massa, afinal era não sei o quê, afinal foi um período que fiz não sei o que, um antibiótico. Bom, mas muita gente vem ter comigo e é engraçado que vem à procura de casos de esperança, não é? As pessoas também precisam de se identificar, não é? Com alguém que tenha passado pelo mesmo. Sim, mas muita gente também deve entrar em pânico com estes diagnósticos, não é? Com as histórias dos outros também. E muitas vezes não é nada, é isso que eu quero dizer às pessoas. Com calma. Só quando tiverem a certeza, e quando for é para tratar como deve ser, de uma maneira fria, observar de fora e dizer o que é preciso fazer. Bora lá. Tu já tinhas deparado com o cancro? Não só no teu caso, mas noutros casos na tua família próxima? Eu era a segunda. A minha irmã, sim, da tiroide, eu do pulmão, a minha mãe a seguir do intestino e meu pai da próstata. Também podes falar do lado de cuidadora, não é? De familiar. Sim, quando apareceu meu pai foi do género, ok, onde é que vamos? Ali? Vamos fazer o quê? Aquilo? Ok, ninguém vai estressar. Vamos só tratar, fazer o que é possível. E está tudo controlado. Desde que seja diagnosticado a tempo, ou seja, desde que haja um seguimento e uma, como é que se diz? Follow-up? Sim, um follow-up, mas já nem digo follow-up, é fazer os exames de prevenção. Sim, rastreios. Sim. Com a tua mãe, como é que foi? Foi duro, foi muito duro. Já está bem. Anda a ser seguida 3 em 3 meses. Mas foi do intestino, tirou uma parte do intestino, depois a recuperação foi muito complicada, depois a quimio também foi complicada, mas o meu pai já foi mais simples e ele diz mesmo que foram só 30 sessões de radioterapia, foi muito simples. Mas como é que foi estar do lado do familiar
quem tem cancro, não é? Porque é a nossa vida. Também quem nos ouve, muitas das pessoas são familiares, Sim. não é? Como é que geriste isso? Volta-se a ter que gerir as emoções para poder dormir bem, para poder estar bem no dia a dia, porque a nossa vida realmente fica muito afetada. Mas temos que estar lá para dar apoio e crescemos muito com isto porque tornamos-nos mais a observar de fora e tentamos... Porque se nos deixamos levar pelos sentimentos negativos ou tristes, é pior. E nós temos que estar bem, todos nós, não é? Psicologicamente e fisicamente. E para essa ajuda psicológica também procuraste algumas ajudas Sim. alternativas, diria eu. Vá. Sim. Foi o quê? Tu queres saber? Claro, quero saber. Eu não tenho a psicologia tradicional, eu tenho 2 métodos que me apoiam muito. Um é o Albert Method, é um senhor que trabalha com as energias e lembro-me de não conseguir subir uma rampazinha que tinha lá em casa e depois da consulta passei a correr nessa rampa. E tenho também constelações familiares que faço com uma terapeuta que me ajuda imenso. Eu recorro a essas 2, para mim funcionam assim, essas 2 terapias alternativas, digamos assim. Doutor, e tenho ouvido aqui no podcast, mesmo às vezes que não existe evidência científica se ajuda ou não, tudo aquilo que for bom para ajudar os pacientes neste processo é válido, não é? Sim, sem dúvida, neste aspecto psicológico acho que tudo é válido. Tudo que ajudar o doente a suportar os períodos que são complicados e que lhe ajudem o doente a ultrapassar esses períodos maus, acho que é válido. Não sou anti-terapias alternativas. É porque as pessoas agarram-se à ciência, mas muitas delas precisam de se agarrar a outras coisas, sim, não é? E tudo bem. Não podemos confundir terapias alternativas para tratar cancro. Aí já não. Ou seja, é preciso vincar aqui muito bem, que é no apoio psicológico, sem dúvida. Acho que tudo é válido. Esta terapia pareceu-me muito prática. É no fundo limpar coisas que estão aqui que andamos a carregar e isso torna-nos mais leves. E ao tornar mais leves também mais positivos, não é? Portanto, a curar aquela isso. tristeza que pode ter sido o arranque para o cancro do pulmão, como tinhas dito há pouco. Por exemplo. Tu dizes também na conversa que tivemos antes deste podcast, disseste-me que o cancro foi ali um momento de viragem para passares a vida a pente fino. Queres-nos explicar o que é que aconteceu na tua vida? Pois, é assim, de repente percebemos que realmente a vida é finita e que não há tempo a perder e que pode ser mais cedo, não é? Uma pessoa acha sempre que vai viver até aos 100 anos. Ou não pensa nisso. O que é certo é que o tempo passa a correr e acho que eu mudei muita coisa na minha vida e percebi que vou viver para ser feliz, não é? Vou viver para estar feliz. Não vou... Pronto, foi aí que tomei várias decisões. Como por exemplo? Mudar a minha vida toda de pernas para o ar, no sentido de querer ser feliz. Eu não posso queixar de muito, mas na altura fez-me sentido separar-me, fez-me sentido comprar a minha própria casa, fazer as coisas com as miúdas à minha maneira, fazer o que quero da vida, melhor, o que eu mais gosto de fazer. Mas achas que a doença pode ter sido impulsionadora da separação? Também. As coisas, se estivessem bem, se calhar agarrava na família e fazia isso, mas também não estava muito bem, portanto, sim, fez-me não perder tempo, basicamente foi isso. E ainda agora penso, vou fazer ou vou ficar quieta? Não, vou fazer. No trabalho também houve mudanças? Sim, nunca mais quis fazer novela, porque a novela ocupa muito tempo. Das 8 da manhã às 9 da noite, mais 1 hora de viagem para cada lado, sem ver as filhas, sem ter férias, de segunda à sexta, é muito tempo. São mais de 12 horas por dia a trabalharmos para outros, a fazermos o que os outros querem. E eu não queria isso, eu quero ser eu. Pronto, claro que se calhar nem toda a gente tem essa oportunidade, mas eu ganhei forças para fazer outras coisas.
Lá está, que o cancro foi impulsionador dessa... Foi, mas eu não agradeço. Não era preciso tanto. Não era preciso, não é? Doutor, é normal que os pacientes, quando se deparam com um diagnóstico tão duro, é que a sua vida pode realmente estar em risco, porque muitas das vezes é mesmo assim, as pessoas põem em perspectiva a vida, não é? Sim, põem. Eu já assisti tudo. Imagino. O choque emocional pode, digamos, ser o catalisador de várias ações. E eu já assisti a divórcios no internamento, ou seja, o doente estar internado e haver a separação. E já assisti também ao contrário, haver uma decisão e haver um casamento ainda durante o internamento. Nem todos os casos eram cirúrgicos, mas ao longo da vida presenciei os opostos. E acho que o choque emocional pode catalisar as duas coisas, ou seja, tanto num sentido como no outro. Se as coisas estão bem, como disse a Helena, ou estão bem e não é preciso, mas estão mal também. É um abanão e vê-se que está mal e toma-se a decisão. No momento disso tudo, eu fui operada em abril de 2021 e separei-me em setembro de 2021. Mas nesse período foi um grande apoio e foi bom, e uniu-nos mais até. Mas assim que eu comecei a andar mais de 10 metros... Estou a brincar agora, mas pronto. Sim. Não há mais nada a dizer. Não. Olhaste e percebeste que a tua vida não passaria por aquele caminho. Sim, sim. E enquanto mãe, o que é que mudou? Não sei, aquilo tomou um percurso normal, não pensei muito sobre isso enquanto mãe, porque quando a pessoa é mãe de primeira viagem, cada dia é diferente, é tudo novidade, não é? Portanto, eu não sei se afetou ou não, mas eu estou muito contente por estar aqui e poder fazer da minha vida uma vida mais longa para elas. E nessa vida longa que tu queres, tentas incluir no teu dia-a-dia práticas saudáveis, não é? Defendes muito isso e nós nesta temporada estamos a tentar também olhar para na questão do e depois do cancro, no sentido de como é que as pessoas encaram o facto de serem doentes oncológicos e terem que mudar hábitos, não é? Como é que tu lidaste com essa mudança e o que é que fazes no teu dia-a-dia para a promover? Faço muitas coisas, há uma variedade gigante. Queremos saber de coisas tudo. Novas, desde o banho gelado de manhã, que ninguém acha piada, mas que tem efeitos muito bons. É logo ali um boost para o sistema imunitário gigante, e não só para o controle emocional também durante o dia. É muito bom, porque ajuda-nos quando estamos ali com a água gelada, sem fazer caretas, se alguém quiser tentar e aguentar e conseguir, dá-nos esse controle emocional para o resto do dia. É muito bom, para não falar dos benefícios do corpo. Depois tento fazer desporto com frequência, e isso eu gosto muito. Portanto, a partir do momento que se começa a ter um estilo de vida saudável, começa a ser agradável e começa a ter tantos benefícios, passamos a dormir melhor, é fácil, ou seja, e passa a ser um hábito. Por exemplo, cortar no açúcar. As pessoas dizem, não quero fazer dieta, eu gosto de comer isto, mas a partir do momento em que começamos a cortar no açúcar, deixamos de ter picos de humor, passamos a estar melhor, não tão inchados, porque inflama o corpo. Portanto, quando começamos a estudar e a perceber e a ver, é fácil e é bom. Portanto, se por cima temos este fator do cancro, este pequeno esforço vale mesmo a pena e não é assim tão difícil. Portanto, o mais importante é tirar o açúcar, que eu acho, porque a PET, não é? Aquele exame que fazem ao corpo todo para ver se há células cancerígenas, no fundo é um líquido que é absorvido pelas células cancerígenas porque é cheio de açúcar, não é? O doutor está a abanar a cabeça e a dizer que sim, para quem nos está a ouvir. Eu só explicito um pouco. Sim, mais cientificamente. O combustível das células é a glucose, o açúcar que circula no sangue. A PET é um exame em que se injeta esse produto, ou seja, é o açúcar do sangue, marcado com um isótopo radioativo, portanto,
aquilo vai brilhar lá no detector da imagem. As células cancerígenas têm um metabolismo mais acelerado, ou seja, vão captar mais glucose. Ou seja, imaginemos um forno e a fornalha das células cancerígenas está mais ativa e, portanto, ao captar mais glucose, brilha mais. E, portanto, aí é que vamos detectar se há ou não células anormais em determinada zona do corpo. Portanto, comer bem, o exercício. Atualmente estás ok para fazer qualquer tipo de exercício? Não tens sequelas? Não, nenhumas. Ainda hoje tive 2 horas debaixo de sol a jogar pádel. Em relação às sequelas, há pouco já tinhas feito referência a isso, mas quanto tempo foi até te sentires como te sentes agora? E como é que foi a recuperação? 1 ano e meio, mais meio ano. Acho que aquele ano foi ali importante e depois mais meio ano até ter o fogo todo. Acho que sim. E também diz uma coisa muito interessante, que é o facto de sentes que estás protegida porque estás muito vigiada, não é? Sim, agora já só faço essa vigia de ano a ano. Os exames. Sim. Sim. Era meio ano, agora passou de ano a ano. Por um lado é bom, por outro, pronto, estava a ver. Mas também, cada vez que vou fazer esses exames e à consulta, fico cheia de medo, como é óbvio. Mas somos as pessoas mais bem vigiadas, não é? Somos as que já tiveram cancro, passam a estar mais bem vigiadas do que uma pessoa que nunca teve. Portanto, não há que ter medo. E essa vigia, doutor, é mesmo fundamental, cumprir os passinhos todos certos, não é? Exatamente. Neste momento a Helena já passou a fase pior, digamos, que é a fase mais precoce, onde há mais perigo de voltar a aparecer. E, portanto, a vigilância anual já está numa fase de longo termo, de reavaliação e consoante o tipo de tumor também, a periodicidade dos exames é mais frequente ou menos frequente, consoante a agressividade e também o tempo que já passou após o tratamento. E nós aqui já estamos a falar de 4 anos, não é? De que já passou. 4 anos, sim. fez agora em abril. Helena, para quem nos está a ouvir e se houver alguma pessoa que tenha acabado de receber um diagnóstico de cancro, o que é que tu gostavas de lhe dizer? Para que alguém lhe receitasse alguma coisa para tranquilizar e focar-se só nas coisas boas, tentar. E o diagnóstico como o meu? Como o teu ou outro qualquer, outro cancro qualquer, não é? No fundo, eu acho que é importante manter a calma. E pronto, isso tem que ser às vezes uma ajuda externa, com comprimidos. Eu acho que isso é importante. Porque tu precisaste senão disso. pode cavalgar e ainda é pior. Sim, eu precisei. E depois, tentar não pensar no pior, não procurar nada no Google, não é? Mas e tu acreditar procuraste? nos médicos. Não procurei. Há pouco tinhas dito que investigaste... Não, eu falei com uma Sei. amiga de infância que ela é médica oncológica e disse-lhe: se houver metástases, qual é que é o meu prazo de vida? Foi essa informação que eu quis ter, que ninguém me dava. Normal. Sim. Eu não fazia parte de dizerem isso, não é? Naquele período. Mas um conselho para quem nos está a ouvir. O conselho é que tentem ter calma e acreditar, não comer açúcar, descansar bem, não alimentar o cancro, basicamente. Que alimenta-se de stress, de açúcar e acreditar nos médicos, isso é muito importante. E tu acreditaste aqui no Dr. Fernando. Sim. Doutor, um conselho para quem nos está a ouvir e porque é que é tão importante figuras públicas como a Helena terem a coragem e a disponibilidade de falarem sobre o cancro tão abertamente? Eu acho que é importante porque temos de desmistificar a palavra cancro, tirar o peso pejorativo, porque é uma doença que vai conviver connosco. Ela vai ser mais frequente. Todos nós vamos ter alguém, ou próximo, ou nós próprios, podemos passar por esta experiência. Obviamente que é uma lotaria, uns terão melhor sorte, outros não, mas é confiar nas equipas médicas. Ou seja, hoje em dia, tal como no Hospital da Luz onde trabalho, nos outros sítios também,
todos os doentes com cancro são analisados numa equipa multidisciplinar e estão sujeitos ao escrutínio para ter o melhor diagnóstico e o melhor tratamento adequado àquela situação. E as coisas hoje em dia evoluíram muito, ou seja, não é nada como quando eu comecei, ou seja, era tudo ou nada, fazer quimioterapia acrescentava um mês à sobrevida dos doentes. Isso mudou tudo nos últimos 15 anos. Quer os métodos cirúrgicos, e aqui queria só fazer um parênteses. A Helena teve uma situação que era uma cirurgia delicada nos brônquios, mas eu diria que hoje em dia, se fosse operada, provavelmente já escolheria a cirurgia robótica como o método mais preciso e menos invasivo. Porque está a evoluir todos os dias, não é? Evoluímos, já fazia, mas estávamos no início. Neste momento já estamos em fase de rotina e, portanto, estes procedimentos complexos já fazemos de. O doutor disse-me isso na altura. Depois da cirurgia disse que tinha dado para fazer só com 2 furinhos. Mas, depois de terem aberto as costelas, não é? E ter uma cicatriz de cá acima. Mas eu não me importo nada com a cicatriz. Sim. Mas neste caso era por prudência. Mais valia não ter dito, doutor. Acha graça, teve coragem de dizer. Mas hoje em dia a nossa praia é a cirurgia robótica. E só queria dar aqui uma nota que não somos só nós, já há em todo o país já sistemas robóticos nos hospitais públicos. Portanto, isto deixou de ser uma cirurgia esquisita, uma coisa só para alguns, já foi mais democratizado, ou seja, neste momento a cirurgia robótica veio para ficar e estamos já numa fase de cruzeiro, ou seja, já podemos oferecê-la quando é possível a todos os doentes. A tecnologia aqui a jogar a favor. Exatamente. Helena, para terminar, queria-te fazer uma pergunta. Confessaste-me que não gostas do nome do nosso podcast. Porquê? Estamos a falar da palavra que mais medo dá, não é? Mas pronto, temos que encarar. Confesso que antes de vir cá ouvi 2 ou 3 episódios e achei muito interessante, porque realmente desmistifica muito, dá confiança e é bom ver que outras pessoas passam por isto e ultrapassam. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Helena. Obrigada, doutor. Muito obrigado também. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados.
SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.